No dia 9, ocorreu um homicídio no bairro Rolaria, em Guarapari, em que foi vítima uma mulher. Logo que o fato ocorreu, as primeiras informações davam conta que o autor foi o próprio companheiro da vítima. A DHPP iniciou as investigações e no dia seguinte o suspeito foi preso e trazido aqui para a DHPP. Em continuidade a essas investigações, nós descobrimos que o autor ele já tinha problemas com essa mulher, já pretendia matá-la e no dia do fato ele ficou aguardando ela passar naquele local em que ocorreu o homicídio, porque ele sabia que ali era o caminho da saída do trabalho dela. O autor estava no seu carro, ele aguardou a vítima passar numa moto, ele fechou a moto da vítima, desceu do carro e efetuou os disparos contra ela. Inclusive, no momento dos disparos, o autor atingiu a própria perna dele. Com base nos vídeos do momento do fato, que a delegacia conseguiu com a população, a gente descobriu que havia mais uma pessoa dentro do carro, mais uma pessoa que estava junto com o autor. Era um menor de idade. Essa pessoa foi identificada, foi ouvida e a partir de então nós conseguimos inclusive apreender a arma de fogo que ele utilizou no fato. E essa pessoa, qual a participação? Ela chegou a ser presa? Essa pessoa é uma menor de idade, ela ainda não foi presa porque não restou claro se ela estava ali para também participar do fato, se ela estava ali indevidamente, desavisada, a gente ainda não chegou a uma conclusão quanto a isso. Mas ela relatou que o autor informou que ia matar a vítima. E ele já tinha passagens pela polícia por agressão, não só a Shirley? A Delegacia da Mulher de Guarapari informou que ele tem 3 outros casos de violência doméstica contra outras mulheres e no dia 3 de janeiro, uma semana antes do fato, ele também teve uma briga com a Shirley. Eles entraram em luta corporal, ele destruiu objetos num salão em que ela estava fazendo a unha e a Shirley posteriormente chegou a pedir medidas protetivas contra ele. 2 dias antes de ser assassinada? Sim, 2 dias antes ela pediu essas medidas protetivas, porém elas não chegaram a ser efetivadas. Delegado, ele usou essa arma, ele falou onde ele arrumou essa arma e onde vocês encontraram? Ele falou que, a princípio, ele negou saber onde estava a arma. A gente conseguiu chegar à arma através do outro indivíduo que estava no carro com ele. Ele primeiro negou que soubesse onde está a arma, falou que tinha deixado no carro e que não sabia onde estava. Porém, esse menor informou a gente onde a arma estava. Ela estava enterrada numa estrada de chão, no bairro Lameirão. Ela foi encontrada pela delegacia. Delegado, fala um pouco pra gente, esse foi o segundo feminicídio desse ano, certo? Não, esse é o primeiro feminicídio do ano em Guarapari. No ano de 2019 foram 2 feminicídios. Como é que vocês chegaram a esse menor? Vocês suspeitaram pelo vídeo que o carro estava descendo, tinha outra pessoa? Como é que vocês chegaram a esse menor? E o que esse menor disse no depoimento? Quando a gente viu o vídeo, o carro estava numa descida. No momento que ele desembarca do carro, o carro começa a descer. E a gente percebe que o carro vai para uma direção, de repente alguém puxa o volante e o carro volta para a pista. Então a gente já desconfiou que havia mais alguém. E no final do vídeo, no final da ladeira, a gente vê que a luz de freio do veículo acende. Então a gente deduziu que havia mais uma pessoa lá, além do autor. Ele estava dirigindo esse veículo? Ficou, de acordo com o depoimento dos dois, o autor estava dirigindo o veículo e o menor estava no banco de trás. O autor desembarca pela porta do carona porque ele alega que a porta do motorista estava emperrada. Mas a gente ainda não apreendeu esse carro e não realizamos perícia. É uma fase ainda que a gente pretende realizar, é localizar esse carro. Agora, o que esse menor diz em depoimento? Esse menor diz que o autor passou no trabalho dele, chamou ele para ofereceu dar uma carona para ele. Quando ele levou, eles foram lá para o Olaria, pararam em frente ao Colégio Caíque e ficaram ali. E a vítima passou e o autor executou. O autor foi autuado por homicídio triplamente qualificado, por perigo comum, emboscada e pelo feminicídio em si, né, que é em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. E ele confessou? Ele confessou em partes, né? Ele confessou em partes. Primeiro ele falou que não foi, depois foi.
depois não disse onde estava a arma, negou que tivesse mais alguém com ele no carro, ele foi confessando em partes. A pena, doutor. Essa pena passa de mais de 20 anos. E o menor? O menor a gente ainda vai analisar qual é a efetiva participação dele e ele fica sujeito à medida protetiva. Qual o perfil que o senhor analisou desse rapaz? Ele já vinha agredindo ela, como o senhor disse pra gente, ele sempre tem uma desculpa para dar em relação às coisas que ele faz? Em todos os feminicídios, a característica é que não é um crime que ocorre num dado momento, ele simplesmente acontece, o marido acorda um dia e mata a esposa. Não, o feminicídio ele tem a nota de ser o ápice da violência doméstica contra a mulher, ele é o ápice. Ele começa com xingamento, começa com empurrão, com a vias de fato, com a lesão leve, uma lesão grave e até que, às vezes, geralmente quando a mulher termina, é aí que ela fica mais sujeita ao feminicídio, porque o homem agressor não aceita. Esse caso deixa muito claro isso, sendo muito importante que as mulheres não deixem de procurar a polícia quando forem vítimas de qualquer violência, desde o xingamento, de um ciúme excessivo. A mulher não pode esperar chegar a um ponto de ser agredida, ela tem que procurar antes, porque quanto mais demora, pior fica a situação e culmina no feminicídio.